O assunto hoje vai ser algo que sempre apareceu e nunca foi comentado. Sabe, lembra que eu falo roda a vinheta? Pois é, vai ser a respeito da vinheta. Roda a vinheta. Saudações pesadas, moçada! É o nosso peso do dia chegando mais uma vez para comentar sobre rock and roll aqui no nosso canal. Antes de começar, como costumo fazer, peço para vocês que façam a sua inscrição, quem ainda não fez, né? E agradeço muito os já inscritos que estão fazendo o canal crescer e está sendo muito legal. Como eu falei, o assunto hoje vai ser a vinheta, porque nós temos essa vinheta desde o começo, né? E vocês já devem ter percebido que é um belo solo de guitarra que tem aí, um negócio legal, né? O que seria essa vinheta, então? De onde veio essa vinheta? De onde nós tiramos isso? Os curtidores mais aficionados de Scorpions já devem ter percebido que essa vinheta faz parte de uma música do Scorpions. É uma música do Scorpions chamada Picture Life. É a introdução dessa música que já entra rasgando com esse solo de guitarra aí. E é deste disco aqui, ó. Olha aqui, ó. Petardo, que é o Virgin Killer. Esse aqui é o disco do Scorpions, que o Scorpions lançou em 1976, e de onde nós tiramos a ideia dessa vinheta aí. Então, moçada, eu queria falar um pouquinho a respeito desse disco, um pouquinho a respeito das suas músicas, e um pouquinho a respeito do Scorpions até aqui então, né? Porque vocês se lembram que tem um vídeo que fala, um vídeo curtinho aqui, que fala lá do Lonesome Crown, disco do Scorpions, que acabou sendo quase que um estranho no ninho aí, né? Um disco diferente do Scorpions aí, dos demais, que foi seu disco de estreia, e depois o Scorpions fez um disco muito psicodélico na época, né? E depois partiu mais para um hard rock, mais aí calcado no blues, que marcou os anos 70 do Scorpions, e nos anos 80 depois teve mais umas mudanças aí, mais para aquele som lá, mais hard and heavy, mais aproximado das bandas dos Estados Unidos. Mas vamos falar desse início do Scorpions. Ó, o Scorpions, depois daquele disco Lonesome Crown, a banda praticamente se desfez, porque o baterista e o baixista saíram, o guitarrista solo, o Michael Schenker, irmão do Rudolf Schenker, foi pro UFO, né, pro UFO, e Klaus Meine, vocal, e Rudolf Schenker, guitarra base, ficaram meio sem ter o que fazer, né? Mas aí teve um amigo deles que eles conheciam, um guitarrista chamado Ulrich John Roth, né? Ulrich Roth, né, que era chamado na época, depois que ele colocou o Ulrich John Roth mais para frente. Ulrich Roth, ele estava numa banda, tinha ele na guitarra e nos vocais, tinha o baixista Francis Beatles e o baterista Jürgen Rosenthal. Eles queriam aumentar um pouco a banda, tá? O Ulrich Roth queria ter um vocalista e um outro guitarrista base para dar um pouco mais de liberdade para ele fazer os seus solos, né, e deixar a banda mais completa. Então ele chamou o Klaus Meine e o Rudolf Schenker para se unirem, para formar então um quinteto que aproveitou o nome que o Rudolf Schenker e o Klaus Meine traziam anteriormente de Scorpions. E a banda continuou, gravou mais o disco lá, Flight to the Rainbow, onde aí o som já foi bem mais hard rock, bem mais definido do que o primeiro disco, né, o Lonesome Crown. Depois eles gravaram In Trance, o disco de 75, que aí já era uma banda bem coesa, a banda já estava bem coesa, só que teve uma mudança de formação, né? O baterista Jürgen Rosenthal saiu para o Eloy. Aliás, o Eloy é uma pérola do progressivo alemão. Nós vamos fazer aqui, aguarde aí que nós vamos fazer ainda um programa sobre um vídeo sobre o movimento progressivo da Alemanha aí do início dos anos 70, que tem muita coisa legal, tá? E ele foi então batera para o Eloy. No Scorpions entrou o baterista Rudy Lenners, e eles gravaram o In Trance. Depois do In Trance chegou esse disco aqui, o Virgin Killer. Mas uma coisa que começou a marcar no Scorpions, além de um som já definido aí do hard rock, caído pro rhythm blues, aquelas coisas lá.
O Scorpions no Entrance já teve um problema com capa de disco, porque o Entrance mostrava uma modelo nua em cima de uma guitarra caída no chão. Então isso aí já deu lá alguns problemas, aí a capa acabou, deram uma maquiada na capa, onde a capa foi escurecida, né? Continuou o modelo lá com a guitarra e tal, mas no meio de algumas sombras lá que a ocultavam melhor. Depois eles lançaram o Virgin Killer. O Virgin Killer teve problemas também quando lançado nos Estados Unidos. Porque a capa original mostrava uma menina aí de uns 10, 11 anos, totalmente nua na capa. E como se tivesse um vidro na frente dela quebrado e com umas faixas que direcionavam, centralizavam na sua genitália. Então essa capa aí foi escandalosa nos Estados Unidos e ela foi substituída por esta aqui, né? Que vocês veem agora, que é, assim, não é uma capa assim também muito purista, mas já não é tão explícita. É uma capa de uma coletânea, que substituiu, então, a capa original nos Estados Unidos e no Brasil também, né? Essa é uma edição brasileira, vocês veem que não é aquela capa que eu estou falando para vocês. Isso aí, então, o Virgin Killer não foi o primeiro disco do Scorpions a ter problema com a capa e não foi o último. Aliás, os que saíram depois, na sequência, o Taken by Force, o Love Drive e o Animal Magnetism também tiveram problemas com a capa. Então o Scorpions virou aí um disco uma banda problemática com capa de disco capa censurada, né? Virou até uma marca registrada para eles. Mas capas à parte, vamos falar da parte musical desse disco aqui e vamos analisar faixa por faixa, porque esse disco aqui é maravilhoso, moçada, para variar, né? Vocês devem falar assim, pô, tudo disco que esse cara pega aí para falar, ele fala que é maravilhoso. Claro, se fosse um disco ruim eu não falaria aqui, nós só falamos de discos muito bons. Então vejam só, vamos pelas faixas. Ó, tem aqui a contracapa, que tem o quinteto malucaço aqui, né? A formação da banda, então, como eu já falei para vocês. Nas guitarras, Rudolf Schenker na guitarra base, e o Rick Roth na guitarra solo, o Klaus Meine no vocal, Francis Behrens no baixo e o Rudy Lenners na bateria. Olha as faixas, ó. Primeira ela abre com Picture Life. Picture Life é uma composição de Klaus Meine, Rudolf Schenker e Rick Roth. É a única música do disco que tem composição dos três. Porque as outras são assim, algumas do Klaus Meine com o Rudolf Schenker e outras do Rick Roth sozinho. Aqui, essa Picture Life, então, é uma música belíssima, porque ela tem uma coisa que eu curto demais, é uma coisa rara no rock pesado, eu acho. Uma música que já começa com o solo de guitarra. Eu acho que fica muito legal o solo de guitarra já de cara. Mas é um negócio meio raro. E eu curto de montão. Eu aprecio muito essa aqui, que tem isso. E uma música do Survivor também, do disco Eye of the Tiger, que é a Silver Girl, que também começa com uma guitarra solando, rasgando na cara, que eu acho fantástica. Então eu escolhi essa Picture Life para ser a vinheta do nosso canal, que eu achei que ficou muito legal. Seguindo aqui, tem Catch Your Train, uma música já bem mais agitada também, né? Num hard rock bastante selvagem, que passou a caracterizar o Scorpions aqui nos anos 70. Aí vem a primeira balada. Esse disco tem 3 baladas lindíssimas. Olha, quando as FMs no Brasil nos anos 80 massacraram a Still Loving You, dava até uma certa bronca na gente de ouvir tantas vezes a Still Loving You aqui. Não que ela não seja uma balada belíssima, mas é que o Scorpions tem tantas outras, por que eles tocavam só aquela? Mas é coisa de Brasil, coisa de FM, e vamos lá, né? A primeira balada aqui, In Your Park. Essa In Your Park é uma balada muito sentimental, um feeling enorme, uma balada belíssima, belíssima, belíssima. E segue Virgin Killer, que é a faixa título, que é uma composição do Rick Roth. No lado 2, segue Hellcat. Né? A Hellcat, ela já é a primeira que o Rick Roth faz vocal. O Rick Roth era um cara que, de vez em quando, ele fazia alguns vocais também. Eu pulei uma aqui do lado 1, tá? Backstage Queen, que essa Backstage Queen, só eu queria voltar e falar dela, porque essa Backstage Queen também mostrou uma característica bastante grande, que passou a marcar o Scorpions aí já a partir do disco anterior e mais fortalecida nesse aqui também. Um riff bastante marcante do Rudolf Schenker e com a guitarra solo
viajando por cima daquilo ali. Bom, seguindo, Hellcat com o vocal do Ulrich Roth, que de vez em quando ele fazia vocais. Crying Days, uma outra balada extremamente pesada essa aqui, uma baladaça mesmo. E a Polar Nights, uma música também com vocal do Ulrich Roth, que ela parece até instrumental, porque ela demora bastante para entrar o vocal, né? Entra lá depois de 4 dias que ela já está tocando, e é o vocal aqui do Ulrich Roth. E uma curiosidade com essa música. Tem uma música no disco do Iron Maiden, o disco The Number of the Beast, do Iron Maiden, tem uma música lá que se chama 22 Acacia Avenue. E tem uma passagem dessa música do Iron Maiden que lembra bastante o andamento de Polar Nights. Eu não estou falando de plágio, nem de nada disso. Eu acho que isso foi mesmo uma simples coincidência, que ela não é inteira assim, né? Aquela música do Iron Maiden, tem uma passagem no meio delas lá, que caracteriza também, né, aqueles andamentos que o Iron Maiden costuma fazer, assim, de mudar o andamento na música, aí em algumas partes, em alguns trechos, e tem um trecho daquela lá do Iron Maiden que lembra essa do Scorpions aí. Só para lembrar, Iron Maiden e Scorpions sempre foram duas bandas que tiveram um relacionamento muito bom. E aí você pode até colocar o Kiss junto nessa aí também, só para citar, né? Kiss, Iron Maiden e Scorpions, 3 bandas que sempre se relacionaram muito bem. Então, por isso que eu acho que não tem nenhum problema de plágio, nem nada disso. Deve ter sido uma coincidência mesmo. E por fim, a Yellow Raven, uma balada lindíssima também, que fecha com um solo de guitarra assombroso de arrepiar, que aliás é acompanhado, né, pelo baixo, mesmo no mesmo ritmo do solo. Francis Beatles introduz o baixo aí ao lado da guitarra solo, uma performance incrível dele também. Aliás, todo mundo aqui fazendo uma performance maravilhosa, o Klaus Meine com vocais também incríveis aí, bastante sentimentais nas baladas e bastante agressivos e até mesmo escrachados quando tinha que ser nas músicas mais rápidas. Então, moçada, eu queria apresentar para vocês essa nossa vinheta, que é essa música Picture Life do Scorpions, que faz parte desse disco Virgin Killer, que teve lá sua capa censurada, que foi um grande sucesso e que tem grandes músicas que vocês têm que curtir. Beleza, moçada? Então, contemple mais uma vez a capa deles, que não é a original, é a censurada. Quer dizer, aquela foi censurada, essa aqui saiu no lugar, né? E curtam de montão, mantenham-se pesados e até a próxima. Yeah!